Olá, neste vídeo irei falar o que é programação e como ela funciona, o que são linguagens de programação entre outras coisas. Vamos para o vídeo. A palavra computador vem do latim computare, que significa calcular, sendo tudo que pode efetuar cálculos é um computador. Ou seja, se o seu filho quiser um computador, dê a ele uma calculadora de aniversário, ele vai gostar muito. Deixando as piadas de lado, o primeiro computador criado por Charles Babbage, que criou uma espécie de computador imensa do tamanho de uma sala, capaz de facilitar cálculos e reduzir erros humanos de acordo com o Google. Agora vamos falar sobre o que é um código binário. O código binário é uma maneira de codificação de mensagens constituídas apenas dos algarismos 1 e 0, onde o computador consegue compreender, conseguindo executar tarefas. O código binário passa por todo o computador, seja pelo chip até pelo processador, onde compreende o código e executa as tarefas, como abrir programas e jogos. O computador entende o código binário, pois ele entende que o 0 representa a falta de energia e o 1 representa a passagem de energia, fazendo assim combinações que geram comandos. Uma dúvida muito frequente é o porquê dos computadores não falarem a nossa língua ou usam o nosso sistema de contagem numérica. Isto acontece pois o nosso sistema é muito mais complexo tanto de linguagem ou contagem numérica, tendo muitos algarismos ou letras, assim o computador demoraria muito mais para executar os comandos. Isso irei explicar mais pra frente em linguagens de programação, dando o exemplo do Python. Uma grande curiosidade é os primeiros programadores tinham que programar em linguagem binária, pois não existiam as linguagens mais sofisticadas na época. Então eles programação e pequenas cartelas fazendo pontos representando o ligado e desligado, ou em outras palavras, o código binário. Agora vamos falar sobre as linguagens de programação. Depois de um tempo com os programadores muito cansados de ter que programar em binário, pois era muito difícil e nada eficiente, eles criaram as linguagens de baixo nível. As linguagens de baixo nível são linguagens de programação, onde são mais semelhantes com a linguagem de máquina, ou seja, o código binário. Mesmo sendo muito difícil de aprender, era mais fácil e eficiente do que programar diretamente em código binário, onde funcionava da seguinte forma: os programadores escreviam linhas de código referentes à sintaxe da linguagem de programação, e isso era enviado para o compilador, onde ele transforma a linguagem de texto em linguagem de binária, sendo muito mais simples e revolucionário para a programação, pois você não precisava mais ser um Nikola Tesla para programar, apenas ser um Albert Einstein, pois mesmo assim, ainda era muito difícil. Tirando as piadas, os maiores exemplos de linguagens de programação são Assembly, COBOL usado antigamente em sistemas de bancos, a linguagem C e C++, que mesmo sendo consideradas de baixo nível, ainda são muito utilizadas hoje em dia. C é usado para desenvolvimento de sistemas operacionais e C para desenvolvimento de jogos pela sua rapidez. Agora falaremos sobre as linguagens de alto nível, que são as linguagens próximas da linguagem humana e são mais fáceis de entender, como Python, Java e JavaScript, C#, Lua entre outras no mercado. Mas então você me pergunta qual a diferença de fazer um programa numa linguagem de alto nível para uma de baixo nível, e eu te respondo: a velocidade, visto ocorre pois lembra lá do início do vídeo, onde eu falei sobre o processo de codificação, onde tudo do código vai para um compilador que traduz para código binário. Então, como as linguagens de programação de alto nível são mais distantes da linguagem de máquina, facilitando de humanos usarem, o compilador demora muito mais tempo para rodar o programa, pois ele tem mais trabalho, pois comparado com linguagens como Assembly, o Assembly é muito mais parecido com o código real de computador do que Python. Aqui vai uma grande explicação que acho que até você iria conseguir entender. Irei te mostrar um comando que exibi no terminal a palavra Hello World, que é por tradição, o primeiro código de qualquer programador. Aqui está este código em Python. O comando print, ou traduzindo do inglês, imprimir, serve para exibir textos no terminal. Para fazer isto, após o código, você põe 2 parênteses, pois tudo que irá aparecer, ficará aqui dentro. Colocamos as aspas para o computador entender que isto é um texto que ele vai exibir, e não alguma outra
outra coisa da linguagem que não vou explicar pois não é o foco. E pronto, você tem o programa funcionando normalmente. Pegue este mesmo exemplo em JavaScript. Você poder ver que a estrutura é bem semelhante. Apenas mudam as palavras, mas a estrutura é quase igual por ambas. Serem linguagens de alto nível fáceis de entender. Agora veja isto: a assembly, nem eu entendo isto. Agora veja como se escreve a palavra Hello World em código binário. Lembre-se, isto não é código, é apenas como se escreve a palavra. Se fosse o código seria muito mais complexo e maior. Dando o exemplo da memória de um computador, ela pega todos os dados em binário e guarda dentro dela. Entendi de certa forma, salvo o arquivo. Então meu povo, o vídeo foi esse, então espero que você tenha gostado. Sei que você não gosta, mas dá like. Muito obrigado e tchau.